A tem nos novidade últimos no tempos. Corinthians é quando a gente acordar um dia e não tiver nenhuma notícia É. do Corinthians. Aí isso será a novidade. Sim. Ou você fala, ih, tá muito quieto, alguma coisa vai É. acontecer. Bom, ontem a torcida invadiu o Parque São Jorge, né? A gente tem Foi imagens, uma ocupação, foi uma inclusive. visita, não foi assim. Ah, Pacífica. tá. É. Entendi. Uhum. Não, ninguém apanhou. Não, não. Né? Não. Tem uma simbologia, né? Amarraram lá, correntaram lá o portão, né? Para dizer que o clube não é desses conselheiros, né? O clube pertence à torcida. Tá ali o Alê, que é o presidente da Gaviões, outras torcidas. Esse de chapéu? Aquele calvo ali, ó. O calvo ali. Né? Enfim, gente, o que dizer do Corinthians? Não sei o que dizer do Corinthians. Falem aí, eu vou comentando, porque não há nada para dizer do Corinthians. Além disso que a gente está vendo aí. Clube que tem 2 presidentes, e na realidade não tem nenhum. Clube que tem 300 conselheiros. Não, um faleceu, são 299. E que não conseguem fazer nada de diferente, não conseguem colocar o Corinthians num outro estágio, num outro patamar. Uma guerra política sem precedentes na história, nem na época do Dualib, quando o Dualib saiu para entrar a turma lá da Renovação e Transparência. Nem naquela época foi tão gritante essa situação, não é? E dentro de campo, muita gente está tentando jogar essa coisa política para dentro de campo para explicar os resultados que não são dos melhores nos últimos tempos. Eu não caio nessa, para mim eu não entro nessa conversa. O Corinthians já vinha mal há muito tempo. O Corinthians perdeu por Huracão, o presidente era o Augusto, então não mudou nada. Então não, né? Porque o presidente caiu. Não, o presidente caiu. Repito aqui, os jogadores nem sabem o nome do presidente. Faz entrevista o Martínez. Martínez, qual é o nome do presidente? Ele não vai saber te responder o nome do presidente. Agora vai, porque alguém vai falar para ele, pelo menos saber quem é o interino e quem era aquele que o contratou, entendeu? E aí é saber como é que vai pagar a conta de luz, né? Porque essa é a urgência. Pagar a conta de luz significa pagar os funcionários, os jogadores, né? De onde o dinheiro vem, para onde o dinheiro vai. As multas, né? As multas, as dívidas de urgência aí que já foram executadas, quase prazo, né? 400 milhões, não é? Quem vai ser o presidente? Acho que o Corinthians tem que ser muito rápido para definir logo essa situação. Vai afastar o Augusto, tchau e bênção, vai cuidar da tua vida, novas eleições, não vai mudar o estatuto, eu estou pedindo uma intervenção, mudança de estatuto, isso não vai acontecer. E, sei lá, aparecer uma SAF, algo profissional aí para poder ajudar o Corinthians, né? Algo que também depende desses conselheiros que não querem perder o doce, não querem perder alguns benefícios, os ingressos para os jogos e por aí vai, né? E entender essa torcida aí. Porque tem a parte poética, que é a torcida que tem um time, né? Não é um time que tem a torcida, é a torcida que tem um time. E entender que se não der satisfação para essa torcida aí, ela entra, ela invade, ela vai colocar a corrente no portão e pode estar lá o Al Capone comandando com toda a turma dele que não vai conseguir brigar com essa torcida, entendeu? E me parece que a questão da definição do presidente do Corinthians, ela tá longe de ter um desfecho, né? Porque o Augusto Melo tá dando entrevistas e falando que vai retomar o comando do Corinthians. Ele bate muito na tecla, coisa que o Quesada já falou muitas vezes por aqui, no investimento e nos patrocínios que ele trouxe na gestão do Corinthians e tudo mais. Me parece que essa briga ainda tem um pano pra manga, né? Não, primeiro fez mais do que a obrigação de trazer os patrocínios, ele tá lá para isso, né? E pagar as dívidas, ele tá lá para isso também, ele sabia onde ele estava se metendo. Que o Augusto tem um problema do coitadismo, né? Ele ainda tá em campanha política, ele acha que tá todo mundo contra ele. Ele é presidente do Corinthians há quase 2 anos já, né? Então vira presidente, pô. Né? Vira macho, pô. Vira presidente. Senta a bunda na cadeira e faça. Ele teve a chance. Só que se juntou com um monte de gente errada. Aí a turma que não gosta do Augusto fala, que gosta do Augusto na realidade, mas a renovação e transparência era assim também, com o Andrés, com o Roberto, com o Gobi, com o Duílio. Então aí cobra o conselho. Porque o conselho impediu um presidente e Augusto de continuar. Não impediu os outros de seguirem também. É um problema. E isso ele tem razão, né? E é o mesmo conselho praticamente, hein? Sim. Que 40% ainda seguem como vitalícios. O Corinthians tem 40% de vitalícios. Os outros 60%, alguns continuam e outros entraram recentemente. Então, esse conselho é responsável por muito daquilo que está acontecendo aí. Agora, tem um inquérito na polícia, né? Parece que até sexta-feira será revelado oficialmente aí o futuro
dos caras envolvidos, dentre os quais o presidente afastado, Augusto Melo. E dia 9 de agosto... 9 de agosto é bom. 9 de agosto... 6 de ônibus. 9 de agosto... Agosto, né? 9 de agosto acontece a definição da Assembleia de Sócios, ratificando ou não o impedimento aí, o impeachment do Augusto Melo. Detalhe, muito tempo, né? eu acho muito tempo, mas assim, tem uma explicação. Eles não querem fazer em julho, porque julho a rapaziada tá de férias. Vai levar filho aqui, vai para Nova York, vai pegar, tal. E aí muita gente não votaria. Então eles estão respeitando para que mais gente vote aí nessa questão, entendeu? E outra, ele pode voltar ao cargo e sofrer um novo impeachment. E tem uns 3, 4 impeachments ainda voando lá no Parque São Jorge. O Corinthians não vai ter paz. Eu, sinceramente, não tenho nada a ver com isso. Quem vai ser o presidente? Eu só gostaria que eles pagassem a conta aí e fizessem um negócio decente. Realmente, para mim, pouco importa quem vai ser o presidente. Eu não faço parte do processo, eu não sou conselheiro do clube, eu sou só um analista que está de fora aqui vendo toda essa bagunça instaurada há 50 anos aí no Corinthians, né? Não vou culpar os caras de 1910, porque um dia desses eu falei que é uma bagunça desde 1910. Não é. Aqueles 5 caras que, à luz do Lampião, formataram um dos maiores símbolos do futebol brasileiro. Esses caras não têm culpa, eles já morreram, né? E certamente se estivessem vivos, né? Ou se estão em outro plano, devem falar, puta, que cagada que esses caras estão fazendo. Porque não era para isso, né? Não era para ter feito isso. Mas assim, o Corinthians tem que ter um choque de realidade, uma intervenção, mudar estatuto, acabar com essa corja, ser profissional, dividir o social do futebol. O futebol tem que ser cuidado por uma SAF e o presidente cuida da bocha, do cloro na piscina, das alamedas, da quadra de tênis, isso daí, só. Entendeu? Se a árvore tá boa, não tá, se vai... É isso. O portão, se o portão tem que ser pintado ou não, segurança, essas coisas. Só isso. E o futebol deixa a parte, entendeu? E o futebol, de alguma maneira, ajudando também o clube, porque como entra muito dinheiro, pode ajudar um pouquinho o clube, não tem problema nenhum. Então é isso. Se fizer isso, que é uma coisa tão simples falando, se conseguir colocar em prática, o Corinthians muda de patamar. Eu acho que em 5, 6 anos o clube volta a ser um clube para brigar por tudo, aí como o Corinthians brigava há 10 anos. É isso. Você também pode comentar aqui no chat qual você acha que é a solução para o Corinthians sair dessa crise infinita. E dá like, hein? Eu vi que a gente tem potencial para chegar a 2.000 likes e é o que eu quero que a gente chegue hoje até o final do programa. Um pouquinho. Isso, hein? Precisa de like. Ô, rapaziada, like, tá feio esse negócio, hein? É isso. Agora, o Nenê do Posto foi... Eu falei isso ontem? Aqui? Não falei na segunda? Não falou. Então, o Nenê do Posto vai cuidar da base do Corinthians. O Nenê do Posto, o Sormani lembra, pô, ele estava na gestão do Vicente Mateus, na virada dos anos 80 para os anos 90. É a tal da renovação, né? Sim. Renovação que não é renovação. Nada contra o Nenê do Posto, nada, mas assim, entendeu como são as coisas? Não, tem que oxigenar essa coisa, cara. Tem que mudar. Tem que acabar com os velhos vícios. Tem que... Não adianta. Se não formatar a máquina, vai dar pau, pô. Né? Como tá dando pau toda hora. Não adianta. Não tem segredo. Não adianta. E quem realmente ama o Corinthians, esses conselheiros, esses caras precisam pensar mais no Corinthians do que no ingresso. Pô, eu vou perder o benefício? Vou. Vou ficar vendo o Corinthians do sofá? Vou. Mas eu vou ver um Corinthians sadio. Porque, sabe, se não fizer isso, não adianta. Se não mudar o estatuto, que é a briga desses caras. Esses caras da torcida querem que mude o estatuto, tá? Que eu acho que tem que mudar o estatuto. Mas mudar o estatuto não é diminuir de 300 para 290 conselheiros. Isso não é mudar o estatuto. É mudar, fazer algo realmente radical, entendeu? Fazer algo radical. Radical a ponto de transformar. Que é algo que o Corinthians não tem feito nos últimos anos, pô. Eu não vou falar mais porque eu tô com o saco cheio de falar. Eu queria que vocês falassem para ajudar também a ter uma outra visão daquilo que está acontecendo aí. Eu falei o básico, o que todo mundo pensa, né? Mas, sei lá, né? De repente a gente tem uma ideia nova, uma coisa diferente aí para... Alguns defendem que feche o clube. E não, tem gente que defende que feche o clube. Mude o nome do clube para Esporte Corinthians do Brasil, alguma coisa assim. 1914, Dê um golpe no mercado. Não pague 10. mais as contas, como vários clubes que fecharam as portas não pagaram, né? Deixaram o podre para trás e seguiram, entendeu? Eu sou contra isso. Acho que o Corinthians tem que pagar todas as dívidas que ele tem. Nem que ele sangre. Nem que ele vá parar na Série C do Campeonato Brasileiro. Ó, o José Libório falando. Vocês acham mesmo que aparece Safcom com dívida de 2 bilhões? Parece. Com gente séria lá, parece, pô.
O faturamento do Corinthians no ano passado, saiu o relatório da Galápagos, e eu recebi do Grafete, um abraço para ele, eu sei que ele assiste a gente, ele mora em Lisboa, e o Corinthians foi o terceiro maior faturamento do ano passado, um bilhão, um pouquinho mais de 1 bilhão. Inacreditável estar nessa 1 situação, bilhão, né? exato. O Palmeiras deu 1 bilhão e 100 e o Flamengo deu 1 bilhão e 200. Estou arredondando, tá? Não é exatamente assim. Um pouquinho mais de 1 bilhão e 100, um pouquinho mais de 1 bilhão e 200, um pouquinho mais de 1 bilhão, tá? Foram os únicos 3 times que passaram dessa casa, dessa marca de 1 bilhão. Então, quer dizer, o Libório pergunta aí, vocês acham que aparece alguém com uma dívida dessa de 2 bi? Você Ah, respondeu claro que já. aparece. Você já respondeu. Olha o poder bagunçado, zoneado. O Corinthians conseguiu faturar no ano passado 1 bilhão. Então, se ele for bem administrado, o faturamento vai ser muito maior, gente. Vai ser muito maior. Tem condições de aumentar em 50%, duplicar? Pode. Como não? Claro que pode. Agora, do jeito que tá, velho, do jeito que tá, o Quesada falou é verdade. Isso é desde sempre assim. É desde sempre. Então, quem é contra a SAF não tem argumento para ser contra nesse momento. Porque esse sistema associativo é um sistema falido e que está aí no Corinthians e nos outros times do Brasil também, desde sempre. Aí você fala assim, mas o Palmeiras não é, e nem o Flamengo. Ok, são mais bem organizados, é verdade. Agora, o Corinthians consegue se organizar? Não consegue. Tem quantos presidentes tem hoje? 2. Quantos presidentes do Conselho Deliberativo? 2. A torcida invade, fecha o portão, passa cadeado, fechado por luto, má administração. Então, gente, o Corinthians é um clube que, até conversando com amigos corintianos, eles falam assim, pô, senhor, mas não é possível que não tenha uma mente brilhante que torça pro Corinthians. Deve ter, claro, mas quando o cara vê uma situação dessa, o cara assim, eu não vou meter a mão nessa cumbuca. Não vou. Agora, se você muda isso para uma SAF, aí o cara é diferente. Aparece um Textor da vida, eu nem acho que demora 5 anos para o Corinthians se ajeitar. O Botafogo se ajeitou em 1 ano. Em 1 ano. O Textor pegou o Botafogo já na série A, certo? Mandou embora o Anderson Moreira. Anderson Moreira, né? Que é o técnico. Mandou falar, desculpa, obrigado por ter subido o Botafogo, mas no nosso projeto o senhor não se encaixa. E 1 ano em 2 anos, ele ganhou. No primeiro ano ele quase foi campeão brasileiro. Levou o time para a Libertadores. No segundo ano, ele é campeão brasileiro e ganha a Libertadores. O Corinthians gostou de fazer isso, gente. Claro que tem. Claro que tem, óbvio. E mais, hein? Se uma SAF comprar o Corinthians, mas não pode ser a 777. 171, né? Exato, 171. Não pode. Se uma SAF boa comprar o Corinthians, o Flamengo e o Palmeiras vão ter que se tornar SAF, porque eles vão ficar muito para trás. Eles não vão ter condições de continuar nesse modelo associativo, guerreando, entre aspas, com o Corinthians. Porque o Botafogo é o maior exemplo disso. Bem administrado, olha aí como é que tá.